Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IAQI, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje nós vamos explorar como a inteligência artificial já está remodelando estratégias de trade e shopper marketing para otimizar processos e criar experiências mais significativas para os consumidores. Hello, eu sou Andréa Mello, estrategista, especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e diretor de fotografia. Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é consultor, palestrante e facilitador com mais de 25 anos de experiência em vendas, trade e shopper marketing. Ele já foi premiado com Blue Ribbon e Golden Award por sua contribuição para o desenvolvimento das práticas de shopper marketing e desenvolvimento de negócios na Kantar. Nos últimos anos, ele também foi diretor executivo e VP da Kantar Consulting para a América Latina, diretor comercial da Philips e head de trade marketing na Johnson & Johnson. Atualmente, ele é sócio da Partnering Group e VP de pesquisa e educação no Popeye Brasil. Seja bem-vindo ao IAQI Podcast, Júlio Gomes. Um prazer estar aqui com vocês para tratar de um assunto que está tão quente, né, e tão desconhecido ainda. E hoje temos um convidado de peso, não? Opa! Né? Porque com esse currículo, Julinho... Meu Deus, né? Não, fiquei até aqui, assim, quase que entrando aqui na cadeira, né? Eu tive que ler, você viu, né? Para não esquecer. Não, aliás, eu vou até pedir uma permissão aqui, vou ter que carregar, vou ter que conectar com o meu alter ego para dar conta de uma conversa como essa, né? Porque foi aqui que começou tudo. No dia que primeira vez na minha vida que eu vi isso, foi o dia que eu percebi que a minha vida tinha literalmente mudado. Porque eu estava com um navegador Netscape na minha frente, esperando uma página, que eu não lembro, foi a primeira página que eu esperei carregar. Né? Que deve ter levado uns 5 minutos para eu conseguir visualizar essa página. Isso aí era da época, esse sonzinho eu reconheço muito bem. É o som da US Robotics. Exato, foi meu primeiro modem 9600. Então, a gente começou esse processo de digitalização da humanidade no dia que o modem foi oficialmente, né, se tornou oficialmente acessível ao consumidor final. Sim. Foi quando a gente começou a acessar a internet além da BBS. O começo disso era com a BBS, mas logo depois, né, lá na década de 90, a gente conseguiu entrar nesse universo que está em expansão plena desde então, né? Sim. Década de 90, 2024. Meu Deus. Julinho, você foi fundo, né? BBS e Mandic, pelo amor de Deus. Vou pedir só para explicarem para os jovens que estão ouvindo o podcast exatamente o que é esse barulhinho. Então, fala aí, Julinho. Na verdade, a conexão com a internet ela não era direta, ela era discada, então a gente precisava de um telefone e isso gerou muitos conflitos familiares, porque... Né? O telefone da casa não podia ser usado se alguém estivesse usando a internet. Não existia celular nessa época. Sim. Então, a casa ficava sem comunicação. Só que já nessa época, então, acessávamos a internet, que mesmo lá na época, nos momentos iniciais desse lindo universo que se criou, já tinha e estava muito fundamentada em informações. Né? O conceito começou ali com o exército americano, com uma ferramenta de comunicação e muito mais, mas ela se tornou comercial e acessível nesse momento em que os modems começaram a ficar baratos e os PCs começaram a entrar nos lares brasileiros. Na nossa juventude, quando tivemos acesso a isso, a gente foi explorando muitas coisas, de páginas da Playboy até o Brasil Online, antes de tornar o Universo Online e outras coisas também. Sim, sim. E é interessante, né? Porque a gente era adolescente na época, mas já abriu muita inspiração para a gente, né? Em termos de que carreira seguir, aonde trabalhar. Então, nesse momento da concepção da internet no Brasil, começaram a surgir várias novas vagas, várias novas posições, vários novos jobs que ninguém conhecia. Né? Então, você ia trabalhar num provedor de internet, você ia trabalhar num portal de internet. Então, lembra do IG? No IG, Zipnet. Zipnet. Então, tem bastante amigo aqui que vai conectar com isso. Então, metade dos meus amigos foram para o mundo da internet lá na Concepção. A outra metade, como eu, foi trabalhar na área comercial. Né? Então,
E ali, nesse momento, também está sendo redefinido os próximos passos do retailing no Brasil. Então, foi também o surgimento das práticas de trade marketing e gerenciamento por categoria. Por categoria, é verdade. Vou pedir, inclusive, para você explicar, você atua como trade, shopper market, explicar um pouquinho o que você faz, porque é um recorte aí de mercado que nem todo mundo conhece. Pois é, né? A gente, de maneira geral, todo mundo conhece muito. De alguma forma, já ouviu falar do pai, de um dos fundadores do conceito e das práticas de marketing, né? Que a gente chama de consumer marketing, que é o Kotler. Sim. Então, quem estudou negócios na faculdade, ou marketing, ou qualquer outra coisa, em algum momento foi impactado pela teoria e prática desse querido grande conhecedor aí das práticas de marketing. Então, o Kotler criou os 4 Ps. Todo mundo conhece, eu já ouviu. Então, essa ciência de consumer marketing já está bem estabelecida desde a década de 60, quando ele criou o primeiro livro a respeito, e as empresas se especializaram muito nisso. Só que, com o passar do tempo, começou a surgir uma necessidade de entender aonde o consumidor comprava, como ele comprava, o que ele comprava. Então, começou a surgir uma necessidade de entender os canais de distribuição. E aí, na década de 90 ali, começa a surgir o que a gente hoje conhece como nosso querido trade marketing, que é o marketing para o canal. Ainda existe, ainda em 2024, muita dúvida a respeito desse conceito. Vamos tentar, em alguns minutinhos aqui, tentar esclarecer para explicar o que eu faço, né? Então, o trade marketing é o marketing para o canal de distribuição. Trade não é trade do lado financeiro, mas é o trade de troca, né? De comercialização. Então, o marketing para o canal é o trade marketing. O que significa isso? Quais canais e como vou atender esses canais para fazer com que as minhas marcas estejam disponíveis para o público que frequenta esses canais. O que é um canal, Júlio? Um canal é um supermercado, é uma farmácia, é um site, é uma pessoa que bate na sua porta para vender, que a gente chama do door-to-door, é o WhatsApp. Então, o que aconteceu ao longo dessa jornada, desde a década de 90, quando eu comecei a trabalhar, 30 e poucos anos atrás, é que os canais foram ganhando especificidade, eles foram ampliando com o advento da internet. Então, a internet foi a grande causadora da maior transformação que a gente viu no varejo mundial. A outra grande transformação antes dessa foi a criação do supermercado em si. Então, você vê histórias do Sam Walton, do Carrefour, que são muito inspiradoras, que foram redes que nasceram de lojas muito pequenas, que atendiam sempre o propósito de atender e estar próximo das pessoas ali na sua região. Na vizinhança. Então, o varejo é muito conectado com essa questão da vizinhança. E então, o trade marketing, passando essa primeira parte, é a evolução do marketing de consumo. Então, é entender como eu ativo minhas marcas desses canais para conseguir trazer mais compradores, né, mais clientes, e dessa forma gerar fidelidade e construção também da marca do varejo e da marca da indústria também. Passada essa década de 90, começou a surgir a necessidade, terceira necessidade, de entender como compramos. Né? Uma coisa é como consumimos, consumer marketing. Outra é onde compramos, o trade marketing. Então, como compramos, não, aonde compramos e o que compramos é nós, no modelo, nós atuando como comprador. Né? Então, o shopper marketing surge de uma necessidade de entender além do consumo, entender essa jornada de compra. Por exemplo, um bebê, se acabar a fralda dele, ele não vai descer na farmácia mais próxima e vai comprar. Então, o bebê é o consumidor da fralda. Mas a mãe e o pai são os compradores, são os shoppers. Um outro exemplo para evoluir, porque esse aqui já usamos bastante. Mas vamos colocar uma mãe de primeira viagem. Uma mãe de primeira viagem, quais são as necessidades dela? Né? Então, ela não tem dormir, tempo. Ela precisa dormir. E esse, acho que é o ponto, Sim. né? E no banheiro sozinha, sem ser interrompida. Olha só, quantidade de coisa que está por trás e o quanto que isso influencia toda a jornada de compra dela. Então, se ela precisa comprar alguma coisa, ela vai comprar na hora que o bebê está acordado, na hora que o bebê está dormindo, na hora que o pai está em casa ou na hora que não. Ou ela vai ligar para o marido para que ele traga no caminho, ou o marido está cuidando do bebê e vai pedir para a mulher trazer. Então, olha só como que é a jornada da mãe e do pai de primeira viagem. Eles conhecem todas as marcas, eles conhecem as fraldas, conhecem bem da rotina. Meu, por mais que tenha o avô, as amigas, a internet, o YouTube, você aprende fazendo. Até porque os produtos mudam, as eles necessidades mudam. Exatamente. Então, dentro dessa jornada, imagina a complexidade que é. Então, estudar
a forma como compramos, ela destravou uma série de novas oportunidades da gente construir marcas, da gente engajar os varejistas construírem experiências de compra e que os compradores se tornassem consumidores. Né? Então, da convergência dessas 3 práticas, consumer marketing, trade marketing, shopper marketing, surge hoje o que a gente chama das práticas de JVC, né? Joint Value Creation. Então, as empresas hoje de bens de consumo, os varejistas, bens de consumo geral, assim, porque hoje até fabricante de medicamento tem que pensar dessa maneira, né? Da integração dessas 3 práticas é que vai surgir o sucesso das empresas. E, obviamente, isso gera uma nova agenda de muita informação, muito dado, muita pesquisa, então tem muito investimento por trás. E aí é que chega no nosso grande momento da humanidade, né? Que é a proliferação da inteligência artificial, que vai permitir a gente, agora, de uma forma muito mais efetiva, concatenar todos esses conhecimentos para construir não só estratégias mais bem fundamentadas, mas também ativar essas estratégias de maneira a atender a especificidade de cada consumidor, de cada varejista e de cada shopper, que é o comprador. Então, um momento muito lindo da humanidade e um ótimo momento para estar trabalhando nessa indústria que a gente chama do ecossistema varejista, né? Até porque coletar dados e retirar insights desses dados, né, sempre foi um alicerce muito importante no desenvolvimento das estratégias. E um grande desafio, não só da coleta via pesquisa e depois a questão de como você trabalha com essa informação. No Brasil, a gente tem um grande problema. A gente fala muito sobre o que é, mas ninguém fala o como. Né? Então, todo profissional hoje tem que ser data-driven. Pô, o que é ser data-driven, né? Como que eu faço para ser data-driven? Então, eu acho que a gente vive num âmbito conceitual que dificilmente as pessoas conseguem trazer isso para a prática. E eu acho que falta muito. Não só instituições, mas oportunidades da gente ter acesso e aprender com os outros a como fazer. Porque todo mundo ainda considera, e eu vejo isso muito agora com a proliferação da inteligência artificial, que as pessoas não compartilham muito. Então, o que acontece? Você vê empresas fazendo um monte de ação no Instagram, na internet, de grandes eventos de AI, não percam. Eu tenho uma AI, se você assinar comigo, você vai ganhar um acesso para o ChatGPT. E, no fundo, tudo o que eles estão fazendo é encapsulando prompts muito bem estruturados e criando produtos dentro da plataforma e revendendo isso como se fossem produtos mesmo. E eles são só prompts muito bem feitos. Sim. Então, aqui, se você comprar a minha assinatura, você vai ter aqui o bot de e-book. Eu falo, meu Deus do céu, isso aí é um prompt de uma frase só e faz um negócio muito melhor do que esse prompt. E as pessoas ainda não sabem discernir sobre isso. Então, voltando para o meu ponto principal aqui, a gente fala muito de conceitos, pouco da prática, né? E ninguém ensina o outro a avançar com isso. Tem que ensinar a pescar. Exato. Só mostra, essa vara é boa. Mas aonde eu pesco? Como eu pesco? Né? E aí começar a se aprofundar em cima disso. Então, estamos em 2024 e aí a gente falha muito com essa questão da colaboração. Então, a inteligência artificial, dentro da minha realidade de negócio, e linkando o que você acabou de falar, Maurício, ela vai permitir as pessoas a serem data-driven. Porque se você parar para ser data-driven na minha cabeça é o cara que tem uma capacidade analítica muito boa. Então, o que é a capacidade analítica? Eu consigo processar, eu consigo fazer correlações, eu consigo fazer cálculos. Só que eu, Júlio, não sou um cara da ciência. Eu me inspiro muito, mas eu não sou um cara da matemática. Eu gosto de interpretar o dado, não gosto de analisar o dado. Uhum. Então, eu não tenho essa competência de interpretar. Eu não sou matemático, eu não sou estatístico. Hoje eu gostaria muito de ser, fica a dica para quem quiser seguir nessa área, porque realmente vai fazer diferença. Só que hoje eu tenho o meu segundo cérebro, que são algumas ferramentas de AI que eu uso, que me ajudam ou a executar a tarefa, ou me ensinam a fazer. Então, o primeiro uso que eu faço da inteligência artificial hoje é me ajudar a ser data-driven, então, analisar grandes volumes de dados para que eu possa capturar o que é essencial para eu executar aquela tarefa ou aquele trabalho que eu estou fazendo para um cliente ou para algum treinamento que eu vou dar. E, num segundo momento, para ela me ensinar. Então, como é que eu faço...
sei lá, como é que eu faço o cálculo de incrementalidade? Então, eu falo, Primeiro, faça só passo a explicam passo. que é um cálculo de E incrementalidade. aí é isso que eu vou chegar agora. Então, ser data-driven, né? Por exemplo, eu quero fazer análise preditiva. Por isso que eu falo, todo mundo ouve essas palavrinhas. Essa é a palavra da Então, moda, pra né? que Análise eu uso? Para que eu preditiva faço tudo agora, isso, com né? IA. Vamos também tratar desses assuntos aqui hoje. Fica parecendo um negócio assim, surreal. Não é, gente. Por exemplo, qualquer dúvida que você tiver, ou que você quer aprender, você fala, me ajude a entender esse conceito e me ensine em 5 lições ou em alguns passos como eu faço uma análise preditiva para vendas de fraldas. Né? Você pode começar com um conceito bem genérico e falar, me faça mais perguntas para eu te ajudar a você a me ajudar. Nesse ponto, gente, aí ela vai te fazendo a pergunta, você vai dando os inputs para que no final você aprenda ou execute alguma dessas análises. Então, na questão da incrementalidade, isso é um conceito super novo no mundo do varejo, super novo é que ninguém ainda adotou, porque quando você entra no supermercado ou numa farmácia, pessoal, tudo que está ali em termos de produto e como ele está disposto, ele foi pensado. Tem toda uma ciência por trás. Lembra que a gente falou, começou com consumer marketing, depois a gente foi para o trade marketing. E hoje nós estamos ainda na era do shopper marketing. Então, entender como compramos. Para quê? Para que a gente consiga construir melhores experiências de compra, para que entremos numa loja e possamos olhar e identificar aonde está a minha fralda, onde está meu shampoo, e que essa é uma linda gigantesca. Isso que é bom trabalhar em associação de marketing no varejo, porque você é exposto a muita coisa de vários players, muitos dados. E nós, no Popeye, lançamos, em 2007, o primeiro estudo de shopper marketing, da onde deriva uma grande verdade que já não é tanto assim, mas ela permeia todos os papos de vendas, trade e shopper marketing, que é 72% das decisões de compra são tomadas no ponto de venda. Depois eu quero que você dê uma pincelada nisso, porque, beleza, a gente trabalhava muito com o ponto de contato físico, que era na loja. E agora não, já faz um bom tempo, essa loucura da compra pela internet. Isso vem crescendo de uma forma absurda, segue crescendo e cada vez mais diminuindo um pouco essa questão do varejo físico. E aí você vê de novo o poder, como o barulhinho da conexão que eu coloquei aqui na hora que eu estava conectando com o meu alter ego, ele realmente transformou tudo, né? Sim. Porque no final das contas, existe toda uma ciência para definir o que vai de produto dentro de uma loja. Então, essa ciência está fundamentada no entendimento do shopper, então, entender como nós compramos, quais são os fatores que levam a gente a escolher aquela loja, aquela marca, pagar aquele preço. Sim. Né? E traduzir isso num formato de exposição na loja que ajude a gente a navegar e comprar. Então, 72% das decisões são feitas nas lojas. Então, o que a gente interpreta disso? Que a grande parte da compra é definida lá naquele momento. Óbvio que é, porque se não tem a Coca-Cola de 2 litros, eu vou olhar para o lado e vou comprar de 1 litro. Se não tiver a Coca-Cola, eu vou comprar Pepsi, vou comprar Guaraná, vou comprar água ou eu vou embora da loja. E aí surge o conceito, um dos conceitos que hoje é aplicado no gerenciamento por categoria, de incrementalidade, que é o quanto que aquele produto, a gente chama de SKU, né? Quanto que aquele produto ele é incremental para a categoria. Ou seja, se ele está na gôndola, ele vende, então as pessoas compram. Se ele não está na gôndola, o que acontece? Né? Então, por exemplo, se a venda for para um outro produto qualquer, ele já não é tão de alta incrementalidade. Ou seja, ele está lá, mas se ele tiver em ruptura, tiver faltante, o shopper ou a shopper acabam escolhendo um segundo produto. A outra parte dessa análise é se o produto não está e o shopper foi para uma outra loja comprar o produto. Ou seja, se ele saiu da loja, então o item ele não consegue ser substituído por outro, ele é de alta importância. Então, eu não posso deixar uma frente desse produto. Eu tenho que deixar umas 3 frentes e garantir que tem estoque suficiente, porque ele não será substituído. A loja perde a venda. Vai né? perder a venda. E esse é o conceito. Vai perder a venda e muitas das vezes perde o cliente, né? Também. Exato. E o orçamento do cliente. Então, eu ia gastar 100, não encontrei aquele produto, não vou gastar mais os meus 100 que eu estava disposto a gastar naquela loja. Outra coisa, que é a outra parte da análise, que é a canibalização. Então, se aquele produto está na gôndola, que se ele não está e migrar para um outro produto, esse produto está canibalizando a venda do outro. Então, tem que fazer esse estudo sobre essas duas óticas. Para quê? Porque isso vai definir o que realmente precisa ter de produto. E por muitos anos,
a gente fez essas análises baseado no quanto que aquela marca, a Coca-Cola, tem 80% de mercado, ela teria que ter 80% da participação na gôndola. Só que não necessariamente 80% da gôndola é como as pessoas compram em todos os lugares. Sim. Pode ser que no Nordeste seja 20%. Então, chegou no momento que, para fazer esses cálculos, você precisava fazer muita análise de regressão. E para fazer análise de regressão, você precisa ter dados de alta qualidade, que esse é um grande problema, né? Para você poder fazer uma recomendação data-driven, baseada em dados e fatos, para que você conseguisse ativar grupos de lojas de acordo com o perfil de compra. Então, tá vendo, gente, que beleza, né? De novo, aquele barulhinho da conexão. Olha a quantidade de conexão, já estamos só nos primeiros minutos. Tá. Então, vamos para um outro patamar agora. Então, do momento que eu consigo ter o advento da inteligência artificial, eu consigo destravar o principal bloqueio que eu tinha, que era a capacidade analítica. Capacidade de interpretar todos esses dados e criar os clusters e os segmentos de loja para que eu tivesse aquele mix de produto corretamente distribuído de acordo com o perfil da loja dentro daquela região para atender aqueles shoppers que visitam aquela loja. Então, aí, pelo que você colocou, a inteligência artificial tem duas grandes contribuições. Analisar os dados e, a partir dos dados, trazer a proposta, né? Fazer a inferência e sugerir o planograma ideal, ou que tipo de produto você vende, quanto você expõe, o espaço que você dedica para cada ele. Exatamente. Incrível, E sabe o que é o mais interessante? Quando eu comecei a ler sobre gerenciamento de categoria, era o começo da minha carreira, estava lá na Johnson & Johnson, e eu li os artigos do Dr. Brian Harris e do Frank Grose, e 30 anos depois estou aqui sócio dos caras, né? E aí eu fiz a minha induction lá, a minha apresentação, na minha apresentação não, meu onboarding na empresa, agora em maio, e tive a chance de conhecer os caras que eram a minha referência, né? Falei, caramba, 30 anos depois vocês influenciaram a minha carreira inteira, 30 anos depois estou aqui do lado de vocês, são meus Isso é legal, sócios. porque eu queria saber um pouco de você, essa história dessa ponta de transição, né? Você citou exatamente essa questão da Johnson, e aí como é que foi todo esse processo, né? Pra chegar até Seguindo, aqui, né? sim. Sair de uma empresa e ir para uma consultoria. Isso, ir para uma consultoria. Então, e essa jornada foi legal, porque de tudo isso que a gente colocou como pano de fundo aqui, essa foi a consequência, né? Tá. Mas qual que foi o caminho? Eu comecei trabalhando em consultoria. Então, 5 anos da minha vida, quando eu entrei na faculdade, eu tive um desafio. Meus pais deram esse desafio. Se você passar na USP, Tá. você quer ter um carro, nós vamos dar um jeito de dar um carro. Apartamento você não vai ter, não, filho. Mas se você quiser alguma coisa aspiracional... Apartamento você compra, né? Isso aí você vai comprar com o seu trabalho. Mas você quer o carro, talvez vai ganhar um Fusquinha na época, tá Sim, feliz, né? Mas sim, não sim. importa. Primeiro carro, 17, 18 anos de Eu idade, você ganhei um tá muito Fusquinha. afim, né? Aí eu fui treineiro lá na USP, na época chamava assim, quando você tinha a chance de praticar antes de entrar lá na FUVEST. E eu passei muito fácil. Aí no ano que era para valer, Você eu não foi passei. fazer administração na Eu tinha USP. escolhido fazer administração e aí não passei, frustração geral, Tá. mas eu estava tranquilo. E depois eu fui para uma faculdade eu escolhi fazer comunicação social e publicidade, foi a SPM. Qual que eu acabei passando? Na SPM. E ali foi o momento, o primeiro grande momento de ruptura que me forjou, né? Tá. Vou para administração, vou para publicidade. Por muito tempo, achei que eu teria me dado muito bem na publicidade. Sim. Hoje, depois de 30 anos, tenho certeza que eu acertei, porque eu consegui juntar As os dois duas mundos. coisas. É verdade, sim. Então, a minha jornada dentro da Johnson me abriu para o mundo de consumo e para essa ciência, para entender que, por exemplo, a importância do consumer marketing, a importância do trade marketing, que foi um dos precursores, cresci e nasci com a área, e de shopper marketing, que junto com a minha equipe e outros profissionais aqui no Brasil, a gente começou a consolidar. Ainda estamos... a gente está... E semana passada eu estava com o presidente da TPG, aqui no Brasil, e a gente estava discutindo, né? Falei, agora que você conheceu, que você viu, que a gente foi fazer campo, que você participou de um evento de gerenciamento por categoria, como você avalia os Estados Unidos versus o Brasil? E a gente fez uma pesquisa a respeito disso que a gente vai lançar brevemente e vamos disponibilizar para todo mundo aqui do podcast também. Quero Ó, muito. Em primeira Olha, mão, pronto, para abertura. ó. Tá aqui, ó. Ó, Tá aqui, tá ó. aqui gravado aqui, prometeu. tem que Agora cumprir, está lançado aqui para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente, né? Nós estamos 10 anos para trás dos Estados Unidos em termos de prática. O varejo lá é mais consolidado, lá não tem tanta distribuição indireta, então são sempre 5, 6 players que dominam o mercado. É o Walmart, CVS, Walgreens, você não vê
quantidade, você não tem distribuidor, você não tem atacarejo nos Estados Unidos. Então, é mais evoluído, é falar que era mais simples, não, é mais evoluído. Só que, cara, é um nível analítico surreal. Então, voltando para a nossa realidade e linkando com a minha carreira, ao longo dessa jornada, eu tive também uma outra dádiva, que foi trabalhar com uma conta global. Então, chegou no momento, eu sempre tive o foco, fui trabalhar com um bom preço, que era a Ahold, que era uma empresa holandesa verdade, que era dono. Sim. E aquilo me catapultou, né, para a visão do time global da Johnson. E esse cara que foi meu principal liderança com o qual eu trabalhei e é meu líder inspirador e até hoje é meu benchmark, ele conheceu no meu trabalho em Recife, porque a gente começou a fazer o seguinte, a gente começou a fazer trade marketing na prática, pessoal. Então, por exemplo, a gente sabia o que vendia melhor, o que era melhor para o cotonete. Era um display, era o homenzinho azul gigantesco no carnaval, para fazer analogia com o carnaval de Olinda, né? Ou era uma ponta de gôndola. Vocês não têm noção. A gente colocou, pegamos artistas desses bonecos lá, ou seja, lá de no Olinda. fundo você fez tudo. 12 você bonecos. fez o boneco, fez o cotonete, fez não sei o quê e mede. E aí só não coloquei eu a fantasia, mas quase eu pus. Vocês não têm noção do impacto. E naquela época, já tinha ouvido falar desse conceito do retailtainment, a gente colocou em prática, foi fazer. Então, você colocava o boneco de Olinda, homenzinho azul da Johnson, cotonete. Vendia a rodo. Tinha mãe que pegava, tinha pessoas que pegavam de braçada. Que pena que naquela época a gente não tinha câmera no celular, era só digital. Precisa achar esses cartões aí, né? Muita coisa a gente começou a pôr em prática, mas nesse quesito, sabe? Falar, cara, já que trade marketing, ativar o canal e construir experiências e marcas no ponto de venda, vamos colocar criatividade. Só mais um exemplo para te seguir, porque nós estamos agora no old school, depois vamos vir para o new school aqui. No old school ainda, a gente teve uma outra ideia, de falar, cara, começamos a ler vários artigos e vimos que o sensorial de todos os sensos, o cheiro era um que despertava muitas áreas. Sério, tecnicamente eu não vou conseguir replicar tudo aqui agora, mas a gente foi para a prática. Que a gente fez. É um dos mais negligenciados, né? Quando a gente desenvolve material. Olha que interessante, pessoal. Tem um produto da Johnson, que é a lavandinha Johnson, que é uma lavanda verde, que ninguém em São Paulo conhece. No Sudeste, como todo. No Nordeste, era o terceiro item mais vendido da Johnson. Então, fui fazer uma análise, peguei lá para começar a entender o que era o negócio da Johnson & Johnson lá. Tem duas coisas, só fazer um parênteses aqui. A primeira coisa é como a gente é ignorante geograficamente no Brasil. Fica fazendo brincadeira, então, mas não leve em consideração os regionalismos. É ouro na superfície. Exploramos muito mal. Mas seguindo. Vendia pra caramba a lavanda Johnson. Eu falei, cara, vamos fazer uma... Daí, eu, 2 promotores e tinha um cara de trade marketing focado lá no Nordeste. A Johnson já foi precursora em trabalhar essa visão mais regionalizada. Você Johnson, né? Não, acho que ninguém conhece, gente. Dá um Google aí, lavanda Johnson. Tá. Vocês vão ver. Esse produto, ele tinha um sensorial de frescor, né? Nordeste, calor. Então, a gente teve uma ideia na loja ali. Falar, cara, e se a gente montar uma máquina, colocar a lavandinha Johnson lá e dispersar o cheiro na loja? Falei, meu, vamos fazer o teste, o que a gente precisa? Aí tinha um promotor que era o Adalberto, chamava ele de MacGyver. Falou, não, deixa comigo, Julinho. Julinho, eu vou montar aqui o negócio. No outro dia, ele apareceu com um negócio de MDF, um quadrado, com 2 ventoinhas de PC. Ai, não era nem um umidificador. Não, a gente foi atrás. Nada disso existia. A gente foi atrás. Tá Tinha bom. até o comecinho daqueles sprays que a Rect hoje vende, né? Sei, Mas que dispara ninguém de tempo queria em tempo. embalar o negócio, era um trabalho. Eu falei, cara, vamos criar a gente. O cara pegou um daqueles negócios de borbulhar de aquário, a gente colocava lá a lavanda Johnson, colocava a ventoinha de computador, uma na frente e outra atrás, para gerar o fluxo de ar. Vocês não têm Explodiu de noção. vender. Vocês não têm noção, gente. O Virou problema era que tinha que ficar case. colocando a lavandinha lá porque ela evaporava. Explodiu de vez. Eu fiz uma ação semelhante a essa. Na época foi lançamento de Baileys Café. E aí, para poder testar, a gente fazia muito isso no Dutch Free. E aí foi exatamente a mesma estratégia. A gente era Baileys Café, a gente começou a pulverizar na esteira onde o cara... Gente, o cheirinho de café é Exato, uma coisa... exato. né? Qual é que você colocou? Qual que é o mais negligenciado? Exato. São as ações que envolvem as questões olfativas. Cara, quando a gente colocou isso foi tão bacana, só para poder ter uma ideia. Essa ação era para poder durar 20 dias. Com 10 dias, mais ou menos, de 8 a 10 dias,
acabou os produtos, porque era uma coisa que assim, a gente começou a lançar o cheiro de café na esteira. E aí a gente gerava fluxo pro Dutch, pra galera ir pro Dutch Free. A princípio o cara achava que era o lance, que era um café, porque até então onde você pega as malas, naquela área você não tem uma cafeteria. E aí o cara entrava e a gente foi ativando várias situações, tá? Com o lance do café e tal, não sei o quê. E acabou a questão, ou seja, uma ação que era para ser 20 dias, a gente teve que parar com 10 porque não tinha mais produto. Isso aconteceu a mesma coisa com a gente. Loucura isso, né? E olha, gente, até aqui nenhum advento de inteligência artificial, ainda só da inteligência humana mesmo, por enquanto. Agora, Exato. ia te perguntar, Júlio, que fiquei curiosa. Como que a inteligência artificial entrou na sua vida? A IA entrou na minha vida exatamente pelo conversacional do Google Home. Tá. Então, eu sempre fui um cara da tecnologia. Sim. Minha casa também, tô toda tecnológica desde 2017. A turma até brinca que você entra lá, bate palma, acende meio Jetson. Exato. Eu lembro, tipo, né, como eu conheço o Julinho há anos, era aquela coisa, tudo que tinha no máximo de tecnologia, Júlio. Aí eu lembro quando ele trouxe a questão da lâmpada, eu lembro até hoje, acho que nessa época você estava na Philips, né? Aí ele me trouxe a lâmpada, que era uma lâmpada inteligente, que mudava de cor, alterava, nem se imaginava ainda essa coisa de conversação com assistente virtual. E aí que eu comecei a me interessar. Falei, caramba, será que as pessoas vão comprar por voz? Pedir para assistente comprar? E aí te vi os vídeos, porque sempre foi isso, né? A Amazon, o Google, e já estava apontando muito claramente para onde nós estamos hoje. Sim. Então foram lançados uma série de protótipos, mas tudo sempre iniciativa, conceitos, nada muito prático. Sim. Durante a pandemia, eu comecei a estudar para plataforma de streaming, porque eu estava buscando alternativas para sobreviver, né? Sim. E dava muito treinamento. E foi ali que, quando eu conheci o Amazon Web Services, que eles tinham um serviço de visão computacional, streaming, e eu fui estudar isso, para montar uma plataforma de learning, uma plataforma de streaming para fazer reunião para as empresas, eventos. Isso acabou não dando um grande sucesso, mas me ajudou a surfar a tempestade, mas a me preparar para o que veio em 2021 ali. Sim. Que foi aí o ChatGPT começando a abrir não só os protótipos, mas já os modelos operacionais disso. Eu falei, putz, primeira vez que eu entrei ali, eu falei, agora a coisa vai ficar séria. Porque nesse meio tempo, já se falava muito de machine learning. E você conseguia, por exemplo, fazer bots muito simples usando machine learning. Só que todo mundo aqui no Brasil só pegava, fazia, mas funciona isso, mas ninguém nunca aplica, né? A gente fala e não faz. Eu falei, cara, agora eu quero fazer, quero aplicar. E nessas jornadas aí de estudos que eu fui começando a descobrir, falei, caramba, eu acho que eu não vou criar nada, não vou criar um negócio, fazer um planograma para mim, porque não tenho essa capacidade de programar. Mas alguma parte disso, esse negócio vai fazer por mim. Então eu comecei a perceber que, por exemplo, eu estava até comentando aqui no nosso aquecimento, pessoal, por exemplo, tradução. A gente trabalha com empresa multinacional, sócio de uma empresa americana. Cara, toda hora você tem que traduzir de um inglês, português para espanhol. E isso levava muito tempo. Você pode ser o cara mais proficiente, mas é uma atividade que demanda. Tem gente que vai lá, paga o tradutor. Desculpa, tradutores, não quero tirar... eu não quero tirar o trabalho de vocês e muito menos diminuir, porque é super importante. Só que, cara, tá num nível, e naquela época já era muito bom, de você pegar uma série de slides e o negócio te trazer 80% traduzido, né, com conceitos do nosso ecossistema aqui de varejo já. E ali eu falei, cara, esse é o caminho. Então, eu comecei a usar a inteligência artificial não para me dar respostas, mas para me ajudar a encontrar as respostas, que é o que eu gosto do conceito do second brain, de ser meu segundo cérebro. Então, a inteligência artificial entrou na minha vida para ser a minha assistente, para ser minha analista. Não é minha psicóloga, viu, pessoal? Porque aí não dá certo. Mas é minha educadora também. Você falou do uso para tradução. Queria te pedir para compartilhar também com quem estiver ouvindo a gente algumas formas de usar essas ferramentas para análise de dados no dia a dia, com relatório. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um caso de cada um dos que eu vou falar aqui. E não é um caso simples, vamos mostrar realmente, por exemplo, hoje eu tenho lá uma aplicação, todo mundo vai ter um bot, né? Tem uma aplicação de AI que eu treinei para fazer traduções usando os conceitos de vendas, trade e shopper marketing em 3 línguas. E todo dia que eu coloco alguma coisa lá, ela vai aprendendo. Só que isso eu não faço aberto. Então, eu uso a API. Hoje eu uso bastante do Google Gemini.
porque eu consigo rodar a API local na minha Local, máquina. dentro da tua máquina. Mas isso você faz pela questão do sigilo das informações. Exato, porque eu trabalho com muitas empresas e eu não posso colocar dado de cliente lá. Mas o que eu faço? Eu coloco frases, eu troco... primeiro, ela não está conectada, ela não está aberta. Tá. Segundo, é que eu treinei ela também a não ensinar outra coisa fora desse contexto. Sim. Então, olha só, pessoal, tem tantas variáveis que você tem que amarrar para fazer um bom uso disso. E não é que eu não quero que os outros não usem. Eu quero compartilhar para vocês como que eu faço. Eu não quero que os dados dos meus clientes sejam usados por todo mundo. Por exemplo, eu quero fazer, agora migrando por parte de análise de dados. Eu não posso subir no ChatGPT lá a planilha de faturamento do Walmart. Porque análise de categoria, pessoal, eu tenho todas as informações. Quantas unidades, qual que é o preço, qual que é a margem, imagina. Isso é inaceitável. Então, você precisa ter essa habilidade de saber usar e aplicar para poder usar da melhor forma e não se expor. Então, você hoje pode usar a inteligência artificial para fazer qualquer análise que você queira dessa forma aberta. Como que eu uso? Eu uso para me auxiliar na análise. Então, também é diferente. Eu não quero resposta. Eu quero que ela me auxilie. Então, Perfeito. como que eu faço o cálculo da incrementalidade? Ela me dá a fórmula, eu vou para o Excel e faço. Ok. Como eu faço uma análise preditiva, considerando essas variáveis? Eu pego as colunas da minha planilha, coloco, explico o que eu gostaria de ter e como eu vou usar essas informações e as fórmulas dentro do Excel. Eu poderia já fazer tudo direto, ela ser muito mais rápido. Mas por essa questão, não consigo tirar o melhor uso. Mas o melhor uso é porque daí eu aprendo. E isso imbatível. Então, eu falei para vocês, não sou o cara de exatas, não sou o cara da matemática, não sou o estatístico. Mas eu estou sabendo o que é ser, não sou. Você deu um exemplo aqui que você vai lá, usa essa informação e imputa isso dentro do Excel. Você gera, inclusive, essas fórmulas para poder imputar dentro do Excel. Como é que... Dá um exemplo aqui para o público pouco mais leigo aqui. Né? Olha que interessante, pessoal. Então, vamos lá. Aquele cálculo da incrementalidade que eu falei para vocês. Um dos cálculos para chegar nele chama-se Power SKU. SKU é o produto. Então, todo produto que tem um código de barra aqui é um SKU. A gente tem que calcular o peso desse produto. E eu que a gente calcula o peso dele é a importância. Não é peso, é importância. Que é o quanto que ele vende de unidade, qual que é o valor dele em real, qual que é a margem. Então, eu faço uma conexão dessas variáveis e crio um índice para ver se esse cara vende unidade, vende em valor e entrega a margem. Esse é um SKU importante. Só que se eu só fizer essa análise, eu vou estar gerando alguns equívocos e depois eu explico para vocês o porquê. Ao calcular esse índice do Power SKU, eu preciso fazer essa fórmula, né? Então eu falo, hoje eu não sei, o Júlio comentou lá. Então você chegar lá no Gemini, eu preciso que você atue como uma analista de sortimento do varejo, com uma experiência em cálculos de incrementalidade para sortimento. Considerando que eu preciso gerar uma recomendação de mix para aquela loja, gostaria que você me ajudasse a calcular ou fazer o cálculo de Power SKU. Você coloca dessa forma, você está ouvindo a primeira vez, pessoal, coloca aí dessa forma que eu falei, ele vai te ensinar a calcular e você vai saber o que é o Power SKU. Colodé. Opa, já transcrevi, já está aqui com a AI, já está transcrevendo para Tem várias formulinhas, né, de como você fazer o prompt. E aqui eu acho que eu vou ensinar a minha fórmula de prompt. Então eu quero fazer esse cálculo, eu coloquei dessa maneira. Eu falo assim, Gemini, né? Me ajude a... Que perguntas que eu tenho que fazer para você para que você me ajude a calcular a incrementalidade, que é um conceito que é usado no varejo para gerenciamento de categoria. Aí inverte e ela vai te fazendo a pergunta, você vai dando os inputs. Então, eu estou aprendendo muito a fazer prompt fora dessas formuletas que a gente conhece. Porque acontece. E isso é meio que você tentar... É como se você quisesse adestrar um cachorro, sabe? Que você faz isso toda hora. Senta, ela vai sentar. Mas não é isso que a gente quer da inteligência artificial. Eu quero que, se for um cachorro, que o cachorro fale daqui uma semana. Né? Então, se a gente ficar usando a mesma fórmula, nós estamos limitando. Então, o conceito, ele está ensinando o conceito tudo errado para todo mundo. Enquanto o caminho é, segundo o cérebro, gente... Peça para ela te fazer as perguntas, para ela te ajudar você. E você falou de profissional data-driven, esse plot twist que você trouxe aqui, né, de perguntar quais informações ela precisa,
nos dá essa visão, inclusive, de quais dados efetivamente são importantes e têm valor. Brilhante, exatamente. Então, pessoal, eu vou usar um exemplo. Outro que é legal. Por isso que hoje eu estou preferindo usar mais o Gemini do Google, tá, pessoal? E eu estou usando menos o ChatGPT. Eu acho que até para ocasiões do dia a dia, para outras coisas, acho que ele é muito bom. Mas eu só uso mais para negócio mesmo, tá? Tá, perfeito. Você pega um PDF, sei lá, saiu um estudo da Nielsen trimestral do varejo. Vou pegar um exemplo mais factível e verdadeiro aqui, que é o Web Shoppers edição 2024 da Nielsen lá. Todo mundo que trabalha com varejo ou com e-commerce lê esse estudo. Falei, beleza, tem 80 páginas. Coloquei o PDF no Google, só arrastei. Tá. Falei, cara, você pode me dizer quais são os key takeaways desse estudo? Então, algum tópico daquele que me interessou mais, você pode me trazer os detalhes sobre por que a cesta de produtos alimentares está crescendo e quais são as razões por trás? Então, de vez de eu ler e eu interpretar, eu faço pergunta para ela, ela me responde baseado no... É maravilhoso, porque daí vem a parte conversacional. Sim. Porque ninguém mais lê, pessoal. Gente, as esposas vão começar a criar AI para responder os maridos. Exato. Para não ter que É ficar muito dizendo fácil. o que é que tem na geladeira para jantar. Exato, é isso. O que comprar no supermercado. Exatamente, vai ser lindo, cara. No meu caso já vai ser diferente, porque eu não faço essa pergunta, eu tenho que ir para a cozinha. Lá. Aqui está o que você vai fazer hoje, entendeu? Ela já vai te dar ordem. Isso. Eu vou falar a palavra que eu ia falar no final, tá? Que é... Vocês sempre vão fazer aquela pergunta, né? Sim, mas Não dá spoiler, Segura, não dá spoiler, Júlio. Segura aí. Não dá spoiler. É o que aconteceu eu tenho agora. uma pergunta para te fazer. Como é que você imagina que o trade e o shopper marketing vão evoluir com os avanços da inteligência artificial? E aqui eu acho que está uma coisa que já está entre nós e vai avançar muito. Primeiro é o seguinte, até recentemente, um outro exemplo prático, né? Eu fiz um estudo por uma empresa de bebidas energéticas com eye tracking no ponto de venda. Então, tinha a informação do eye tracking, os dados quantitativos. Só conta que é eye tracking também. Boa, né? A gente sabe. Pessoal, lembra que eu falei que no supermercado... As câmerazinhas. Lembra que a gente falou no começo, né? Tudo no supermercado, numa farmácia é pensado. Então, os produtos, o que vai na altura dos olhos, o que vai lá em cima da gôndola, o que vai lá embaixo, o que vai na altura dos braços. Tudo tem um motivo de ser. Big Brother Totalmente. Então, tudo tem muita ciência por trás. Então, aquilo que você acaba comprando a mais, não queria, a culpa é nossa. Mas você ter encontrado o que você buscava, a culpa é nossa também, né? Mas um estudo de eye tracking, o que significa? É levar o shopper, então quem compra aquela categoria para dentro da loja, para que ele navegue e a gente consiga identificar quais são os atributos que estão sendo disponibilizados e visualizados pelo shopper que mais chamam a atenção. Para que a gente possa, de repente, mudar embalagem, disposição de produto, comunicação da gôndola. Sim. Tem uma série de aplicações. Eu lembro quando saiu isso, era impressionante, que você mapeia a gôndola e aí o que acontece? Ele identifica pela tua pupila e ele vai vendo qual é o ponto que você ficou mais tempo parado, qual foi aquele que efetivamente você pegou e assim por diante. Isso era só o comecinho dessa loucura toda até chegar aqui na nossa inteligência artificial. E quero saber como é que você está traçando essa coisa louca aí. E aí é isso. Então, antigamente, a análise era meio binária de só você ver as zonas quentes da gôndola. Sim. Então, você tinha bastante informação, mas não tanto quanto você tem hoje. Porque hoje você consegue, até pela pupila, fazer, e o rosto, fazer análise de sentimento também. Você olhou bastante para aquela região da gôndola, mas estou triste. Qual que é a correlação de tudo isso? Então, antigamente, era difícil fazer esses cruzamentos. E o que acontece é o seguinte, na medida que você vai fazendo isso em escala, você gera como se fosse uma inteligência sobre planograma daquela categoria. Você cria um algoritmo, cara. E aí você ensina a máquina, ensina a inteligência artificial, o que acontece? Toda vez que você abastecer ou atualizar, ela vai começando a criar parâmetros e te fala o que é melhor para aquele produto, para aquela marca. Ela cria o teu plano de exposição de produtos dentro de uma loja. Baseado não no que a gente acha, mas no que efetivamente é. No que o shopper acha, né? O que você mapeou ali de dados durante a compra dele. E essa é a grande mudança, porque quando o humano interpretava isso, se você é da marca líder, você interpretava de um jeito. Você queria mais garantir o seu share. Share é a participação na gôndola.
Se você era o segundo colocado, você queria mais participação, queria roubar do outro. Se você era o terceiro, então entende que... E tem o nosso viés de pessoa, né? Aí é esse As o nossas ponto. preferências de pessoa que termina contaminando a nossa própria análise. Então, até que ponto... E esse foi o grande entrave da evolução do gerenciamento por categoria no Brasil. O viés humano. Então, a inteligência artificial desbloqueia, tira esse problema dentro do sistema. Sim. Infelizmente, pessoal, porque a gente não teve o discernimento de fazer essas análises, né, em prol do desenvolvimento da categoria. Sim. Fazíamos isso em prol das nossas marcas, que é quem pagava nosso salário. Sim. Hoje, a loja, de certa forma, um supermercado, alguma coisa desse sentido, ela vende produto, mas a gente sempre brincou com isso, que é uma grande imobiliária, porque ela vende espaço. E agora você saber que como que você faz o seu espaço ser Exato. cada vez mais produtivo, usando tudo isso. E essa é uma aplicação. Então, acho que essa primeira aplicação é a da pesquisa do insight, ajudar a gente a identificar insights. E aqui só quero fazer um esclarecimento. A gente confunde no Brasil ideia com insight. Então, por exemplo, o iPhone, o iPad e o iPod nasceram de um grande insight lá atrás. Não é que cada produto desse foi um insight cada um. Então, a gente não tem centenas de insights. É muito difícil chegar num insight. Sim. Ideias... Então, um insight deriva muitas ideias dele. Então, a gente confunde. Insight é uma coisa poderosa. A ideia é importante, né? Ideia, você tem várias, insights você tem poucos. A inteligência artificial vai ajudar a gente a encontrar mais insights. E o insight, tudo vai, insights relevantes. Todos os insights são relevantes porque eles são baseados no monte de informação. Agora, quero mudar a ótica aqui da discussão. A gente tem falado muito das vantagens do uso da inteligência artificial para os estrategistas, para o trade, para as grandes marcas e para o consumidor, para o shopper. Que vantagens o avanço da inteligência artificial pode trazer para o shopper, para o consumidor, dentro dessa jornada de compra dele? E também conectando tudo o que a gente tem falado, a capacidade de processar, interpretar, né, e ajudar a criar coisas. A gente precisaria de muitas pessoas para conseguir fazer isso. Então, tudo que a gente ouviu falar, desde o marketing, na incipiência dele ali, do que a gente já falou no começo do nosso papo, até hoje, é personificar. Personificar e personalizar. São as duas coisas. Então, as marcas terem uma conexão mais profunda com as pessoas, porque ela atende não só necessidades primárias, mas ela conecta com emoções de outra forma, porque e a gente vê muito isso hoje. Então, as empresas trabalhando muito conexões, tentando trabalhar conexões emocionais com os consumidores e com os shoppers. O grande exemplo, a gente vê marcas muito fortes, né, na questão dos festivais de música, Então, aquela coisa explodindo. toda. Né? Estão indo Uma loucura, para... né? Rock in Rio, né? Lollapalooza. Elas estão saindo do território Exato. padrão delas. Vamos Sim. usar o exemplo já também bem conhecido e disseminado aqui dos collabs. Cimed com Fini, Coca-Cola com a Mondelez lá com Oreo. Sim. Né? Você já começa a sair daquela cartilha tradicional, porque a gente está falando muito agora de gerar experiências, né? Sim. Então, acho que a primeira grande mudança que é boa para o consumidor e para o shopper é que as empresas, os fornecedores, os fabricantes, as agências e o trade, o varejo, eles vão ter que começar a pensar a forma como eles ativam as categorias de maneira diferente. Porque a gente entrou num momento que não basta olhar para o consumidor, não basta olhar para o shopper, não basta olhar para o canal. Como que você conecta tudo isso? É um pensamento integrado, pensando no quê? Nas ocasiões de compra e nas ocasiões de consumo. Exemplo batido também, né? Mas porque está old school e new school. Então vamos no old school batidão aqui. Churrasco, se a gente entrar num supermercado, no hipermercado, para essa missão de churrasco, nós vamos ter que rodar a loja inteira, vamos andar uns 3 quilômetros. Exato. Porque o gelo está num lugar, a carne está em outra, Sim. Carvão. A vodka está, cerveja, carvão. Então, você pegar a lista inteira, não está tudo num lugar só. Sim. Então, um exemplo batido. Um exemplo novo. Mãe de primeira viagem que a gente usou. Se você deixasse toda a categoria ativada de uma maneira que explicasse as rotinas, então, banho, né? A hora do sono.
Então você pega todos esses problemas, né, essas dificuldades que a Shopper tem, mas aí ela, como consumidora dos produtos, tem lá no uso e traduzir isso para a categoria, isso muda tudo, facilita a compra. Sim, porque a gente fala de uma jornada de compra. Diferente essa coisa. E no fundo, tudo bem, você precisa às vezes rodar a questão do supermercado, mas você perde aí, nesse ponto, muitas das vezes, a questão do impulso de venda, né? Total. Porque quando você coloca produtos que são consumidos na mesma ocasião, como o exemplo que você deu aqui da questão do churrasco, da questão da mamãe, assim por diante, quer dizer, você só potencializa. Sabe um ponto legal que é outro, só mais um mito que a gente vai quebrar aqui, né? Quanto mais tempo as pessoas ficam na loja, mais elas gastam. Mito. Quanto mais rápido a gente encontra o que a gente precisa, mais tempo sobra para a gente comprar as outras coisas, ou por impulso, ou coisas que a gente... Então, ou seja, facilitar a compra é outro ponto que a inteligência artificial vai ajudar. Vou levantar a bola. Ia pegar esse ponto que vocês trouxeram, né? Assim, do old school, reunir os itens de uma mesma jornada. Com a inteligência artificial, agora a gente vai conseguir dar o próximo passo. Sim. Que eu vou te ajudar a escolher os itens ideais para a tua jornada. Então, seu bebê tem pele sensível ou não? Ter com quem conversar no ponto de venda. Que tipo de fralda vai ser melhor para ele? Esse é o pulo do gato. Porque você está certa. No final das contas, a gente vai chegar num ponto que, baseado no seu comportamento de compra, baseado no seu estágio de vida, que era coisa que a gente ouvia na época do CRM, vocês lembram? Lembro. Lembra? Era aí na incipiência do Walmart aqui, que já vinha com esse conceito mais forte, de falar, cara, se você comprar, sei lá, 10 vezes comigo, eu já vou saber, tipo, que você vai ter um filho daqui a um mês. Sabe? Tinha essa brincadeira que a galera fazia, eu não lembro agora. E era verdade, mas como errava também, né? Do tipo, fala, não tinha filho e não era casado e vinha promoção de fraldas. Eu acho que a gente nunca conseguiu acertar os algoritmos de CRM e com a inteligência artificial, acho que isso também, essa parte não só de recomendação, mas de personalização e personificação também. Eu acho que AI traz essas três coisas, vai dar chance da gente trabalhar essas três coisas muito bem trabalhadas. Me diga uma coisa, nos Estados Unidos muito bem, aqui talvez um pouco mais capenga, a questão do omnichannel. Queria que você trouxesse um pouco disso, ideia também, né, dessa história do omnichannel, como isso dentro com a inteligência artificial se efetivamente vai ajudar a gente nesse processo, porque são situações completamente diferentes. Queria até que você falasse um pouquinho do que é. Esse conceito do omni, ele surge de uma evolução natural do varejo por conta do advento do digital commerce. Então, de novo, né? Quando eu conectei com o meu alter ego, era para chegar até aqui, destravamos isso. Então, toda a revolução digital nos trouxe até aqui. E o advento do e-commerce trouxe um layer de dificuldade, de complexidade para a indústria e para o varejo também. O pure player, que é a Amazon, né? Que são esses caras que são 100% digitais, eles ditaram a transformação do digital commerce. Os brick and mortars, que são os varejos físicos, estão seguindo esse modelo. E a gente trata dentro das empresas e os próprios varejistas fragmentadamente essas coisas. Então, o conceito do omnichannel começou a pegar força e virou um assunto crítico, e hoje ele se consolidou, e eu vou falar por quê, dessa necessidade de criar experiências que fossem integradas. Então, por exemplo, se eu estou no Carrefour na loja física, se eu estou no app e se eu estou no WhatsApp, eu sinto como shopper que eu estou no Carrefour, é a mesma experiência? Não é. A omnicanalidade, ela só existe se o varejo, primeiro, ser multicanal, ou seja, tiver vários formatos. Então, eu tenho a minha loja física, eu tenho o meu e-commerce, eu tenho o meu WhatsApp, tenho o meu door-to-door, tudo conectado. Então, eu sei o estoque de um no outro. E isso ainda não acontece muito bem, porque essas plataformas, né, a plataforma que gere o estoque, elas são muitas desconectadas. Vezes o centro de gestão é descentralizado, Totalmente. né? Então, Exato. embora tenha a mesma marca e o mesmo... Às vezes nem o portfólio de produtos é igual. Exato. E aí você trouxe um outro ponto. Então, a omnicanalidade, ela só existe da multicanalidade, mas da capacidade de que você tenha tudo interconectado. Então, dessas conexões é que hoje, por exemplo, a gente chega em 2024 com o conceito do Omni um pouco mais distinto, que é pensar de forma integrada. Então, por exemplo, eu quero ativar a minha marca, e eu vejo isso ainda muito problema, principalmente na indústria. O varejo também, mas a indústria onde as coisas estão mais complexas. Porque o time que atende o e-commerce,
é um time separado. Então, a gente chama lá na The Partnering Group de... É um centro de excelência. Por que é um centro de excelência? Tem uma diretora de e-commerce, tem 2 caras de vendas, tem um cara de retail media. Então, tem um grupo trabalhando para o e-commerce. Só que não tem um grupo trabalhando para o canal alimentar, um no cash and carry, o outro no hipermercado, outro no conveniência, e nem no farma, né? No farma direto, no indireto. É mais um canal. Para que tratar esse canal de forma separada? E normalmente essas equipes que trabalham e-commerce são equipes consumer marketing. Sim. Tem a mentalidade, então usa funil, sabe? Conceitos de marketing, de comunicação, awareness, topo do funil, meio do funil. Fala, gente, tem muito que aprender com o físico. E, por outro lado, o físico tem muito que aprender com o online. Sim. Da convergência, do pensamento integrado. Lembra que eu falei de ter conhecido o consumidor, ter conhecido dos canais, ter conhecido o shopper e integrar tudo isso? É que surge esse conceito de omni. As marcas têm que começar a pensar como elas vão ativar e construir categorias de forma integrada. Mas você acha que assim, eu trouxe esse ponto nessa discussão, porque exatamente, tipo, né, se falou muito nisso. Não, porque a gente vai para esse caminho, vamos construir, vamos isso, aquilo. Você acha que isso é uma coisa particular só aqui no Brasil, que efetivamente não vem acontecendo? Eu sei que a gente ainda está distante disso, mas essa dificuldade existe também nos Estados Unidos? Como é que você vê global, isso? É global, né? O desafio é mesmo para todo mundo. Foi só isso discurso é legal. E a coisa não funcionou? Ou você acha que é impossível que isso aconteça? Não, agora está acontecendo, porque o que faltava era tipo, que a indústria, os fornecedores e o varejo começassem a pensar de forma integrada. Porque, cara, a gente não quer perder o orçamento daquela pessoa que entrou para comprar a nossa loja, lembra? Sim. Tá falando da incrementalidade? Então, se eu tô no Pão de Açúcar, não encontrei, no app ali, eu já deveria ter opção. Ó, esse aqui produto não tinha. Algum produto que você comprou não tem. Eu tô passando no caixa, a mulher fez a pergunta, ela falou, ó, daqui 1 hora eu te entrego lá. A batalha para conectar tudo isso e fazer com que isso fique operacional tem muito a ver, e o que vai destravar e conectar com a inteligência artificial. De começar a entender que, cara, como é que é o conceito da Amazon aplicado para o varejo físico? Como é que eu vou fazer o fulfillment das suas necessidades de compra da sua família, da sua família e da minha? 3 caras que compram de perfil diferente, que compram naquela loja produtos completamente distintos. Personificar e personalizar, tá aí, ó. Chegar nesse escala, nível. Né? E com a inteligência artificial a gente consegue ter a escala. Então, finalmente, o que a gente viu de conceito, hoje é possível de se tornar realidade. Mas quem está fazendo? Então, nós estamos na era do ir lá e fazer. Né? E não ficar... eu uso a inteligência artificial, não vou falar como que eu uso. O outro usa... Cara, acabou. Porque o varejo não divide muito dado, né, com a indústria, por um monte de medo. Sim. Cara, isso é década de 80. Não adianta, cara... A gente tem que ir junto, eu tenho internet. Né? Tem que mas é engraçado, a gente fala essa coisa já há tempo, a gente tem que ir junto, mas essa coisa de varejo e indústria parece que é uma autoproteção de ambos os lados, né? Quer dizer, a coisa parece que fica só no discurso, mas na prática a coisa fica um pouco mais difícil, não? Mas olha que interessante, aí é que vem o conceito de Joint Value Creation, que esse é o conceito mais forte que nós vamos viver daqui para frente. Que é, cara, chegou a hora de colaborar de verdade, assim, sabe? Então, tipo... Quais são os seus desafios, suas necessidades varejistas? Porque os desafios e necessidades do shopper eu já conheço. Fiz uma pesquisa, entendi. E eu tenho um plano aqui para te ajudar. Não vou resolver todos os problemas da categoria, mas com as minhas marcas e o que eu tenho de plano, eu resolvo uma parte. Então, à medida que a colaboração ela vai começar a nascer de uma necessidade de troca de informação e da capacidade da indústria de processar essa informação para o varejo para gerar o insight e trazer soluções baseada no monte de informação que deriva desse insight. Construir valor, né? E aí constrói valor. Então, é inevitável, gente. Quem não for por esse caminho e continuar naquela coisa de volume, investimento, dia 31 do mês, pressão do varejista, pressão do fornecedor para fechar a meta do mês, coloca uma verba aqui, vende o triplo de estoque. Cara, não tem, isso é irracional, para evitar falar a palavra mais pesada, porque é uma burrice enorme. Sim. E a gente insiste nisso. 2024, o ano da inteligência artificial. Aliás, Júlio, a gente vai agora para as nossas perguntas finais, mas vamos precisar trazer você aqui em outra temporada. Perfeito. Porque a gente falou aqui só um pedacinho de todo, gente. Né? Dizer, só raspamos a superfície. As nossas últimas perguntas, elas são um pouco mais profundas, para trazer um pouco de reflexão e
teu ponto de vista, né, mais direcionado sobre inteligência artificial de uma forma mais abrangente, não tão Fantástico. conectada aí à tua categoria. Júlio, me diga uma coisa. Qual o aspecto da inteligência artificial te deixa mais empolgado e fascinado no momento? No momento é a parte visual e conversacional que eu não consegui usar ainda. Por exemplo, no Gemini já abriu, e o ChatGPT já tinha no mês passado liberado, que é você abrir a câmera do celular e ir conversando e interagindo real time com o mundo através do celular e fazendo perguntas e conversando. Isso, para mim, cara, aí é o passo muito importante que a gente sabia que ia chegar, mas muito importante para a gente já começar a conviver. Não, minto. Conviver, a gente já convive, né? A viver com a AI. Então, é o que eu vi, é o que já está aqui e que eu tenho certeza que as pessoas não vão nem perceber e daqui a um tempo vão estar usando como se sempre tivessem usado. Se o gênio da lâmpada mágica aparecesse aqui, te desse um desejo para criar uma inteligência artificial que ainda não existe e capaz de fazer qualquer coisa, o que é que essa IA faria? O poder dessa IA seria de fazer com que eu pudesse ter reflexões mais profundas sobre os desafios que eu vejo claramente que são difíceis de resolver de verdade, sabe? Seja do âmbito pessoal, seja no âmbito de negócio, mas que, de novo, né? Não queria que trouxesse resposta, mas que me ajudasse a refletir e que me ajudasse também a encontrar caminhos para que eu pudesse aprender e escalar. E eu acho que eu tenho feito isso, tenho usado ela dessa forma. Mas não tem uma que resolva tudo isso, né? Também eu vejo o caminho que está logo ali na curva. E o futuro da humanidade com a inteligência artificial em uma palavra? Singularidade. Ela está aqui. Não da forma como os livros, os autores, os cientistas imaginavam, mas no caminho sem volta de. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, chegar nesse momento. E talvez esse seja só um primeiro capítulo para preparar a gente para esse momento. E nesse mundo em que as máquinas conseguem fazer praticamente tudo que nós fazemos muito melhor do que nós mesmos, o que nos torna verdadeiramente humanos, Júlio? Vou usar o exemplo da semana passada. Quando eu estava... O americano, ele tem uma série de pré-conceitos. Então, para vir para o Brasil, o cara vem com preocupações. Sempre, 100% dos que eu conheço chegam aqui preocupados, principalmente com o quesito segurança. E na semana retrasada a gente teve o jogo da NFL aqui no Brasil, que também é outra coisa bacana que está acontecendo no mundo hoje, do cross-bordering, né? As coisas estão transbordando entre as bordas, entre as fronteiras, e as culturas estão sendo influenciadas e transformadas. É outra coisa que a gente não está vendo acontecer, mas está mixando, né? A religião é a coisa mais difícil, mas todo o resto... Né? Seja na comida, na música, tá? A coisa está transformação gigante. Então, muitas das pessoas que viriam para ver um jogo, porque são fãs radicais do time, por exemplo, do Philadelphia Eagles, que é o time que eu torço, não vieram. Porque eles falaram, porque a mídia americana começou a comunicar: o Brasil é um país perigoso, tem muitas gangues. E eu estou contando essa história final porque o gangues virou um grande... meme nosso, vamos dizer assim, porque do momento que eles chegaram e falaram, putz, é seguro, e era 7 de setembro, gente. O presidente estava pegando o voo para aqui, mandou um link do Twitter, já não tinha acesso ao Twitter, porque olha a confusão, o cara tá vindo, Twitter tá fora do ar, e ele vê uma manifestação do 7 de setembro na Paulista, e falou, mas é seguro para mim ir? Então o cara no avião falou, cara, vou chegar lá, vai estar rolando uma guerra civil, porque os caras estão na rua, de verde e amarelo. Era só uma manifestação, não era nem manifestação, como vamos chamar isso? Parada, uma né? parada. Expliquei o conceito, ele foi entendendo. A gente começou o primeiro dia a andar para cima e para baixo. E chegou num ponto, ele falou, cara, não tem gangues. Eu falei, não tem gangues. A gangues aqui é a gangue do Mike. Todo lugar que tira a questão do gangue. E aí o Rogério, nosso amigo, deu a ideia de te ir no jogo do Corinthians, lá no Itaquerão. Falei, cara, não vou no Itaquerão, sou São Paulino. Só que ele fez? Eu tava ocupado com o evento, eu tive que ir com eles no estádio. Vocês não têm noção, assim. Foi uma puta experiência. Tinha um jogador novo do Corinthians, a gente chegou no estádio um pouco atrasado, fogos. Os caras precisavam vencer o jogo. Toda aquela questão raiz do futebol brasileiro, os caras vivendo.
Foi do caramba essa imersão. Então, tudo isso para dizer o seguinte: tem uma coisa que nunca vão conseguir mimetizar do comportamento humano, não vai mesmo, que é a questão da emoção. Sim. Pode explicar o que é, mas não pode sentir. Você vê os dois ali, no meio da panela de pressão. Você sentiu o que eles estavam sentindo, sabe? E no final da semana toda, levei eles para ter uma experiência de omakase, que eles nem sabiam o que era, que americano, comida japonesa americana é igual comida mexicana. Não é, né? Então, os caras nem sabiam o que era isso. Começaram a tontorou, falaram, não tem ideia, tá ótimo, né? Comendo. Eu levei uma champanhe, os caras misturando champanhe com saquê, com cerveja. Falei, meu Deus do céu. Não dá para ensinar, né, as coisas tudo na vida. Mas no final das contas, eles, cara, nunca, sei lá, 40 anos que os caras trabalham, já foram presidente de Procter & Gamble, de Coca-Cola, não sei o quê. Nunca, não lembrava e nunca tive uma experiência tão humana, como essa. Que eu falava, você vive o desumano, né? Então, não é o desumano, mas é o afastamento mesmo. Que a grande sequela da pandemia foi que a gente se acostumou com o afastamento. Hoje a gente fica em casa tranquilo. Só que será que é bom esse tranquilo? Ou então a gente se acostumou com uma coisa que a gente não vivia. Então a gente incorporou isso dentro. E perdemos muito, sei lá, em porcentagem. Vou dizer, eu que vivia na rua, gostava de sair, eu passo a maior parte do tempo em casa. Eu trabalho de casa, eu almoço em casa. Então, a grande coisa que não vai mudar, e acho que a grande coisa que a gente tem que valorizar cada vez mais é usar a inteligência artificial para fazer as coisas que demandam da gente muito, que tomam o nosso tempo. Por isso que eu gosto de usar o conceito do second brain aqui. Faz essa parte analítica, faz essa parte de tradução, para eu ter tempo de tomar um vinho com vocês, de ir num restaurante, de ir ler um livro ou de ir no cinema, que são coisas que a gente está deixando de fazer cada dia mais. Então, isso vai ser insubstituível, mas nós precisamos nos resgatarmos rapidamente, pessoal. Então, conectem-se, voltem a viver, voltem a conectar, voltem a curtir o outro, né? Voltem a abraçar. Obrigada, Júlio, por sua participação aqui no podcast. Eu fico super feliz aqui de poder bater esse papo tão imersivo. Muito bom. Quero agradecer também todo mundo que está ouvindo a gente ou assistindo a gente. Agradecer a equipe do Estúdio 1338, que é quem torna esse podcast aqui possível. O Diego Notar Nicola, a Camila Guiar, que ficam aqui atrás das câmeras, cuidando da gente, mantendo a gente em foco e em quadro. Agradecer também a Água de Coco do Zé, que faz delivery aqui em São Paulo. Água de coco sem inteligência artificial, sem conservantes, direto do coco para a garrafinha. E é isso. É a inteligência natural aqui, gente. Inteligência natural. Muito boa. Porque é a natureza que criou. Inteligência da natureza. A gente aguarda vocês aqui no próximo episódio. Até lá. Este episódio do IAQI Podcast foi apresentado por Andréa Mello e Maurício de Paula, produzido pelo Estúdio 1338, com roteiro criado por Andréa Mello em colaboração com ChatGPT e Claude. Locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.